E nós somos uma igreja que oramos, amém? E a gente ora na consciência de quem nós somos. A nossa oração é baseada em quem é nosso Pai, baseada em o que nós temos e baseada em quem nós somos. Na quarta-feira passada eu falei sobre oração, falei o tempo, quando é que se ora, por quem se ora, por quanto tempo se ora, e eu creio que eu fui abençoado com aquela mensagem, sabe? Eu aprendi com aquela mensagem, assim, eu estava falando com o Rafa lá no gabinete, aquela mensagem foi como se fosse um pão com manteiga. Tá, eu falando de comida aqui em cima de novo. Um pão com manteiga para o dia a dia, né? Um pão com manteiga para o dia a dia, outros preferem um pão com mortadela, outros um pão com queijo, enfim, o pão. E quando eu me refiro a pão, eu falo da palavra, eu falo do alimento mesmo, o alimento espiritual. A gente falou sobre oração na quarta-feira. Eu quero continuar falando sobre oração, mas assim com um contexto um pouco mais diferente. De que forma eu quero falar para vocês? Porque existe direcionamento para o que nós falamos. Existe uma direção. Existe uma direção quando eu falo com Deus. Existe uma direção quando eu falo com alguém. E existe uma direção quando eu falo para algo. Mas sempre falaremos. E sempre falaremos a verdade. E a verdade que eu me refiro é a verdade da palavra. Então, eu quero dizer assim, na condição de filhos, na condição de nova natureza, nós temos condições de falar com Deus, com o nosso Pai, e ouvir a voz dele. Amém, igreja? É isso aí, a gente fala com Deus, e a gente tem a expectativa, e nós somos atendidos como a voz do Senhor falando ao nosso coração. E, em cima disso, eu quero falar algumas coisas para vocês. Uma certeza é, Deus enviou seu Filho Jesus, que se entregou por nós, morreu, ressuscitou e vive. Sabemos e cremos que isso está consumado. Já foi feito, igreja. É isso aí. Entregamos nossa vida para Jesus e por isso somos salvos, filhos de Deus. Amém. Agora precisamos viver essa realidade. E fazer isso implica em termos atitude concernentes a essa realidade. E quando eu falo isso, eu falo em falar realmente. Desculpe a redundância. Quando eu falo isso, eu falo em declaração. A forma de falar e a direção do nosso falar. Primeiro, a igreja que ora sabe quem ela é, amém? Nós acabamos de ler aqui, de ouvir, e eu li, que nós sabemos quem nós somos, que Jesus morreu por nós e que vive, ressuscitou, que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa condição atual. Outrora não éramos assim. Outrora nós estávamos perdidos, sem solução, sem nenhuma razão para que nós pudéssemos ter um encontro com Deus. Não tinha como se encontrar com Deus, porque a gente vivia nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias escolhas. Mas, louvado seja Deus, que Jesus Cristo nos encontrou. E nós encontramos Jesus. E nós nos submetemos a Jesus Cristo. Nós entregamos nossa vida para Ele, e Ele entregou a sua vida para nós. E a gente vive a abundância de Deus. Essa é a nossa realidade. Podemos falar com Deus como filhos, que é a oração. Falar com Deus é oração. E crer que Ele nos ouve e nos atende, quando oramos a palavra. Então, na parte prática, nós falamos com Deus. Eu falo com Deus. E eu tenho convicção que Ele me ouve. E eu tenho convicção que Ele me atende. E eu tenho convicção que a minha vida vai bem. Porque eu falo com quem tem que falar. Primeiro, preciso agir como um salvo, um filho de Deus. E nessa ação eu quero especificamente falar do falar. Eu quero
declarar que nós precisamos falar na direção correta. E a oração, a direção é Deus. Todo mundo está entendendo? Aleluia. E a gente precisa ter uma convicção. Em Marcos 11, 24, está escrito assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Estamos falando de uma oração a Deus, crença de que já recebemos, e diz assim, e será assim convosco. Certeza, convicção. Amém? E precisamos agir como um salvo, um filho de Deus. Agir como um filho é crer no meu Pai. Eu preciso crer no meu Pai. Eu não posso, em momento algum, desconfiar que meu Pai não vai me atender. Você deve se lembrar de quando você era pequeno, ou lembrar de quando seu filho era pequeno. Você dizia para o seu filho que ia dar uma calói para ele no Natal. Seu filho, quando chegava na escola, ele dizia assim, meu pai vai me dar uma calói no Natal. Era assim? Ele não tinha dúvida. O meu pai vai me dar um todinho quando ele chegar do trabalho. Não tem dúvida. O pai falou. Se o pai falou, ele vai me dar. Só que o pai falou que já nos deu, amém? O nosso pai falou que já nos deu. Então deu. Agora, como eu pego? Pum. Como eu tomo posse? E aí está o nosso falar. E eu quero continuar dizendo, e na minha continuação, antes eu quero orar, junto com vocês. Eu declaro somente o Espírito Santo de Deus atuando aqui neste lugar. Eu repreendo todo espírito contrário à verdade. Todo espírito que queira impedir o entendimento dessa mensagem. Eu repreendo o espírito que queira fazer confusão. Espírito de confusão, sai agora no nome de Jesus. Espírito de preocupação. Eu declaro hoje esta mensagem sendo recebida pelos corações, alimentando pessoas, libertando pessoas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Agir como filho é crer no meu Pai. Agir como filho é obedecer a palavra primariamente. Se alguém fala comigo sobre algo, que eu preciso agir sobre esse algo que me falou, esse algo tem que ter a ver com a palavra, com a verdade de Deus. E eu vou conferir se o que você me falou está na palavra. É verdade. É o que Deus quer para mim. E se estiver ali, eu farei. Amém? Eu ajo como filho quando eu obedeço a palavra primariamente. Eu não posso simplesmente crer no que me falaram sem antes conferir na palavra. Nós precisamos ser bereanos. Ainda que o que me falaram não seja essencialmente a palavra na Bíblia, mas eu preciso conferir. Porque um conselho, muitas vezes, vindo de uma pessoa que te ama, às vezes te parece correto. Te dá conforto, é o que você esperou. Caramba, poxa, veio ao encontro dos meus anseios. Mas precisa passar pelo filtro da verdade. Nós precisamos filtrar os conselhos, seja de quem for, o filtro da palavra, antes de agirmos. Amém? Se fizermos isso, iremos bem. Você consegue crer nisso? Amém. Agir como filho é saber que o plano de salvação me alcançou. A minha natureza foi mudada. Eu não posso ter dúvida da minha natureza. A raiz do pecado foi cortada, exterminada. Eu não tenho mais nada com o pecado.
Eu morri para o pecado. Eu tenho uma nova natureza. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. Eu vivo em abundância de vida. Eu fui salvo. Eu fui liberto. Eu sou amado pelo meu Pai. O amor do meu Pai me alcançou. Eu me rendi a esse amor. Em Marcos 11:14. Assim que diz a palavra para mim e para você. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A gente sabe e a gente crê que nós podemos falar com o Pai. Amém? Nós falamos disso. E a gente crê também que o nosso Pai nos ouve. E a gente crê também que Ele nos atende. Mas algumas vezes, tem coisas que nós não precisamos falar com Deus. Não precisa mais falar com Deus. Porque são coisas estabelecidas, que são nossas por direito. Então eu não necessariamente preciso falar com Deus. Pastor, você está me dizendo para eu fazer as coisas sem falar com Deus? Estou te dizendo para fazer as coisas, para falar a coisa, porque é um direito seu. Uma autoridade lhe foi dada para você falar com coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos ao próximo texto. E o contexto, eu vou explicar para vocês. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu vou voltar ao texto anterior. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Jesus estava falando com a figueira. Jesus estava falando com a figueira. Ele não estava falando com o Pai. Estava falando com o homem. Jesus estava falando com a figueira. Jesus disse: se alguém disser a este monte. Jesus está nos ensinando que existe um mal, que nós precisamos e podemos falar com ele diretamente. Jesus está nos ensinando que nós não precisamos levar nenhum monte para ele mais. Ele está dizendo para mim e para você esta noite: o monte vai te obedecer, porque você tem autoridade para isso que foi dada a você como igreja. E se o monte é uma enfermidade, diga para a enfermidade: saia do meu corpo, agora, no nome de Jesus. Você não precisa falar com Deus, porque a enfermidade não tem direito legal de estar no seu corpo. Jesus está nos ensinando que nós falamos para o problema. Nós falamos para aquilo que está nos afligindo. E mais especificamente, nós falamos para a enfermidade. Sai, sem vergonha, safada e infeliz, sai do meu corpo, no nome de Jesus. Com autoridade, com a convicção, porque lemos e cremos que seremos atendidos. Pastor, é desse jeito? É desse jeito. A gente precisa caminhar um pouco mais para frente e se aprofundar no que nós temos como direito. A autoridade é o nosso direito. Poder é o nosso direito como igreja. Então, se tem algo que é um monte em você, diga para o monte: sai daqui, sai fora no nome de Jesus. Esse corpo é o corpo de Jesus. Você não tem direito de estar nesse corpo. Sai daqui, ergue-te daqui e lance daqui, no nome de Jesus. Igreja, fala para o problema, para a enfermidade. E ela
tem que te obedecer. E vou repetir. Ela tem que te obedecer. E ela sabe que tem que te obedecer. Ela vai tentar te ludibriar, dizendo que você não pode falar isso para ela. Eu digo para você, você pode, você tem autoridade. Igreja, diga para a enfermidade, saia, no nome de Jesus. Pastor, eu falei. E aí amanheci, ela estava lá. Enfermidade é do inferno? É do inferno. Como é que se combate o inferno? Crença na palavra. Você vai se encher da palavra. Vai se encher da palavra. E você vai dizer assim, enfermidade, eu já te falei para sair. Agora eu quero ver você aguentar. Toma agora. Isaías 53. Toma agora. E você come. E pastor, quanto tempo? O tempo que for necessário. Coma a palavra. Coma a palavra da verdade. Coma a palavra da verdade. Até se consumar aquilo que você crê. O teu corpo foi feito para funcionar plenamente. Esta enfermidade não tem direito de estar no teu corpo. Fala para ela sair no nome de Jesus. Aleluia. Então, o segundo é, eu preciso saber a direção do meu agir e do meu falar. Se eu não sei qual é a direção que eu vou falar, eu vou errar. E eu disse aqui, por que você está trazendo esse monte para mim? Deus, tem um monte aqui. Oh, Deus, você me ama, eu sou seu filho amado. Olha esse monte. Eu não sou Deus, tá? Não sei se vocês sabem. Eu diria assim, diz para esse monte se erguer, eu já te ensinei. Não traga esse monte para mim. Diga para ele se erguer. Se é enfermidade, diz para ela. Eu te dei autoridade. Eu te dei poder. Você é minha igreja. Corpo de Cristo, para agir na terra. Não aceite passivamente aquilo que não te pertence, que é do inferno. Não aceite, no nome de Jesus. Seja oposição constantemente a isso, no nome de Jesus. Se oponha, se oponha. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo te orientando. Você tem poder e autoridade. Então você vai dizer, monte, enfermidade, saia. Saia. Saia no nome de Jesus. E ela vai sair. Creia nisso, ela vai sair. Que ela não vai aguentar ficar. Ela não vai aguentar ficar. Porque você vai enchê-la de palavra. Nenhuma enfermidade resiste à palavra de Deus. Nenhuma. Você vai se encher. E você vai dizer para ela, então, enquanto você estiver aí, você vai comer a palavra do meu Deus. Vai comer o dia inteiro, todo dia, você vai comer. Até ela dizer assim, ela vai dizer, não dá mais para mim. Não posso ficar aqui. Porque eu estou incomodada com a verdade. Porque ele sabe que ele é filho de Deus. Ele sabe declarar. E ele falou diretamente comigo. E eu tenho que obedecer a esta autoridade. E eu vou me retirar daqui. Vocês estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Nessa passagem, vamos ler. Abre lá a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11.
a partir do 21. Marcos 11, versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Secou ou não secou? Jesus falou para ela, não foi? A gente leu isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, no 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Estava falando diretamente para a figueira. Ele não estava falando com homem nenhum. Não estava falando com Pedro, não estava falando com Deus. Estava falando para a figueira. E a figueira, simplesmente, pum, teve que obedecer. E a gente continua. 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será, não tem dúvida. E ele pediu para falar com quem? Se alguém disser a este monte, diretamente ao monte. Eu não peço a Deus para tirar o monte. Eu ordeno ao monte que saia. E eu vou repetir, eu ordeno a enfermidade que saia. Eu falo diretamente para ela. E ela vai sair. Ela tem que sair. Nós não precisamos caminhar carregando um fardo que não é mais nosso. E esse carregar de fardo nos traz pensamentos que querem nos levar para uma atitude e um comportamento que não são atitudes e comportamentos de um filho de Deus. Igreja, cada dia mais eu estou com enfermidade, aí vem um pensamento: está vendo? Você orou, não saiu, porque você tem que estar enfermo mesmo, porque você precisa pagar alguma coisa. Você pecou, você fez isso, fez aquilo outro, aí coloca o peso em você. Porque na outra vida, você foi um senhor de engenho que escravizou, e vem essas mentiras. E aquele que não tem entendimento recebe essas mentiras como se fosse verdade. Vocês estão entendendo? A enfermidade está ali, achando que pode. E você não diz para ela sair. Você fala com Deus: Deus, se for da sua vontade, me cura. Eu falei: já te curei. Deus, se for da sua vontade. Deus sempre quis curar. Jesus morreu na cruz e venceu a enfermidade. Derrotou a enfermidade. E nos deu saúde. Para que nós possamos viver em saúde. E à medida que a gente não combate, e à medida que a gente não diz diretamente para ela, ela permanece. E em cima dessa permanência vem os pensamentos. Não foi dessa vez. Jesus não tirou meu número. Vou passar mais uma semana doente. Pensamento, pensamento. E você vai permitindo o pensamento. E você vai saindo da plataforma de filho amado curado, sarado. Vai ficando numa plataforma mais baixa, que talvez eu seja curado. Porque eu não sou merecedor. Porque não vai ser dessa vez. Porque eu tenho coisas para fazer ainda. Entende? E aí você faz a coisa que você acha que tem que fazer, aí você é curado, aí é mérito seu. Porque você fez, mas o mérito não é seu nem meu. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo na cruz. Foi Ele que fez. A ação dele nos deu direito à saúde. A ação especificamente de Jesus, não foi minha nem sua. Não é o que você faz mais. Não é. É somente pela sua crença no que já foi feito por Jesus. E na sua crença, você vai falar. Amém? Eu falo. Monte, erga-te daí. Foi Jesus que nos ensinou. Foi Jesus que nos ensinou. A gente não criou isso aqui. Olha, vamos pensar numa coisa. Não.
Eu vou ler de novo. Porque, olha Jesus falando, em verdade vos afirmo, aleluia, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus Cristo falou para mim e para você. E a gente, sabedores desta palavra, crendo nesta palavra, nós vamos agir em cima desta palavra. Amém. Existe algo que a gente fala e a direção é o lado. Eu falo com Deus, eu falo com a enfermidade e eu falo com homens. Essa é uma direção também, quando eu falo com homens. E quando eu falo com homens, aleluia, tem a ver com Marcos 11, 25. Quem pode ler? Vamos ler? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiverdes orando. Agora, a direção da palavra é o lado, a pessoa. Isso é muito importante. Você pode crer que você vai receber, mas você precisa crer que você precisa perdoar. Amém? Eu preciso perdoar. Eu falo com Deus, eu falo com a enfermidade, e eu falo com meu irmão ou com outro, hein? Eu te perdoo, me perdoa, no nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu estou falando com uma pessoa, eu estou perdoando. Eu orei a Deus, eu me rendi a Jesus Cristo. Eu falei com a enfermidade. Mas eu perdoei. Eu preciso perdoar. Nessa passagem aqui, fica muito clara. Nós falamos de oração na quarta-feira. Mas agora a forma como nós devemos orar. A crença que nós devemos ter. A atitude que devemos ter. A ação que devemos ter. A direção da nossa palavra. Eu falo para a enfermidade, ela tem que sair, ela vai sair. Mas eu também falo com o meu irmão. Eu falo com o meu ao lado, com o meu par. Me perdoa. E eu perdoo. Amém? Em cima desse perdão. Em cima deste perdão. Vai prevalecer a vontade específica de Deus na nossa vida. Que é a abundância. Saúde perfeita. Paz. Contentamento. Alegria. Família unida, filhos saudáveis, prósperos, portas abertas, alegria no Espírito Santo. Vai acontecer tudo aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Mas existe aquilo que precisamos fazer. Eu falo com Deus, eu falo com a enfermidade, eu falo com o meu ao lado. Eu perdoo no nome de Jesus. Amém? Igreja, fica de pé no nome de Jesus.